Oi, gente, tudo bem? E aí, prontos para mais uma aula de matemática? Eu espero que você esteja muito ansioso, porque a nossa aula de hoje está uma delícia. Ah, mas antes de começarmos, vou só te lembrar. Eu sou a professora Luciana. Ao meu lado, a nossa intérprete, Carmen. E a nossa aula de hoje tem como título Dividindo em frações e medindo em a massa. Vamos começar? Olha só! Hoje, o nosso personagem inicial é Lucas. Lucas estava comendo uma barra de chocolate ao ir para a escola. E adivinhem só, alguém pediu um pedaço. Lucas, divide sua barra de chocolate comigo? Lucas aceitou dividir e eu vou te mostrar o que essa situação tem a ver com a matemática na nossa aula de hoje. Olha só! Veja como Lucas dividiu a barra de chocolate com seu amigo. Do lado direito está a parte de Lucas e do lado esquerdo a parte que Lucas deu para o seu amigo. Agora, observe. Ao todo, esse chocolate possuía 7 partes. Essa era o total das partes divididas igualmente desse chocolate. Após essa divisão, Lucas ficou com 4 partes e deu 3 partes desse chocolate para o amigo dele. E sabe o que acontece agora? Nós vamos conseguir representar essa divisão desse chocolate nessa situação do cotidiano através de uma fração. Escrevendo em forma de fração, nós temos 3/7 como a parte que ele deu e 4/7 como a parte que ele ficou. Lembrando que essa representação eu faço utilizando o 7 como a parte total da divisão dessa barra. Ele é o denominador. E o 3, no caso da barra que foi dividida para o amigo dele, é a parte que o amigo de Lucas recebeu. Por isso, ele é o numerador, ou seja, 3 partes de 7 partes. A parte que ficou para Lucas são 4 partes de 7 do total, ou seja, 4/7, certo? Agora, vou te mostrar algumas situações do nosso dia a dia que também envolvem números fracionários, mas que muitas vezes nem paramos para analisar o que isso representa. Falta 1/4 de hora para 7 horas. Como assim, professora? Eu nunca li a hora dessa forma. Mas dá para você ler dessa forma. Imagine que o horário esteja dividido nesse relógio em 4 partes. Olha só. Viram? Aqui eu tenho 4 partes da hora. Já passaram-se 3/4. Então, falta 1/4 dessa hora, que eu também posso dizer que faltam 15 minutos para 7 horas. 15 minutos representa 1/4 do total de horas. Compreendeu? Tem mais uma outra situação muito comum do nosso dia a dia que também apresentam números fracionários. Olha só. As receitas. Acompanhe comigo. As receitas também, a maioria das vezes, são indicadas por frações. Nessa receita, eu tenho, por exemplo, meia xícara de abacaxi, 1/4 de xícara de leite condensado. O que é isso, professora? Eu vou colocar meia xícara dentro da minha receita? Não, eu vou colocar aquele conteúdo, mas é como se eu dividisse a xícara em 2 partes. E aí eu colocaria uma dessas partes, totalizando meia xícara. Em 1/4 é como se eu dividisse a xícara em 4 partes. Colocaria uma dessas 4 partes e assim por diante. Compreendeu? Olha só mais algumas situações representando as nossas frações. No primeiro exemplo, eu tenho 3 partes que essa figura foi dividida de forma igual.
mas eu só pintei 2. Então, é por isso que eu represento 2/3. 3 partes do total, mas apenas 2 pintadas. Na outra figura, o inteiro foi dividido em 6 partes, mas apenas 4 estão pintadas. Por isso, eu leio 4/6. 4 partes de 6 que foram pintadas, certo? E mais uma vez, vou te mostrar, continuando o nosso raciocínio sobre as frações e essas divisões. Eu tenho aqui no meu slide uma figura que representa um inteiro ou uma unidade. Agora, eu vou dividir em 6 partes iguais. Estão vendo? Cada uma dessas partes representa a sexta parte, que eu também chamo de 1/6 da figura. Se eu pintar 5 partes dessa figura, como eu posso representar isso em fração? Você consegue responder? Eu vou te ajudar. Olha só. Podemos representar essas partes que foram pintadas de verde da seguinte forma: 5 como o número de partes pintadas e 6 como o número total de partes que a figura inteira foi dividida. Assim, eu leio 5/6 da figura foram pintados de verde. Agora eu tenho certeza que você já compreendeu o nosso conteúdo relacionado com as divisões fracionárias, certo? A nossa aula ainda não acabou. Agora, ainda vamos falar mais um pouquinho sobre alguma coisa que é muito interessante. Agora, vamos falar sobre as unidades de medidas de massa. Você sabe, já conhece essas unidades? Sabe do que tem a ver, o que está relacionado com massa? Será que é massa de macarrão? Será que é massa de pizza? Será que é massa de obra? Não, essa massa é diferente e eu vou te explicar bem melhor. Veja, a primeira coisa que precisamos entender é que peso e massa são diferentes. É muito comum que a gente utilize a palavra massa e peso com o mesmo significado, mas é importante destacar que massa é a quantidade de matéria presente em um corpo. Já o peso se refere com a intensidade que a gravidade atrai um corpo. Vou te dar um exemplo. Veja só. Quando você, por exemplo, entra na água, a sua massa corporal permanece a mesma, mas o seu peso muda. Você já tentou segurar alguém dentro da água? Por que que isso acontece? Por causa da força da gravidade. Então, não é correto dizermos que eu peso, que o meu peso é, por exemplo, 50 quilos. O correto seria dizer que a minha massa corporal é de 50 quilos, certo? Então, agora que você já sabe essa diferença, nós vamos continuar falando sobre esse assunto. Para medirmos a massa, podemos usar uma balança de comparação com 2 pratos, por exemplo. Agora vamos analisar. Nessa balança, nós temos 2 frutas de um lado, que são 2 laranjas, e do outro lado, uma manga. Mas nós observamos que as duas estão na mesma altura. Isso significa que a massa das laranjas e a massa da manga estão com a mesma quantidade de matéria, porque está equilibrado os 2 pratos, certo? Já nesse caso, o prato em que se encontra a melancia está mais baixo que o prato que está a maçã. Nesse caso, a massa da melancia é maior que a massa da maçã. Agora que você já entendeu que é diferente massa de peso, é importante destacar que as principais unidades que expressam a massa são o grama e o quilograma. 1 quilograma é representado assim, 1 kg. Mas a principal unidade de medida de massa é o grama.
1 quilograma é igual a 1.000 gramas. Outra unidade de massa que é bastante utilizada é o miligrama, também conhecido muito frequentemente nas medicações, nos medicamentos. 1 grama equivale a 1.000 miligramas, com a sigla mg. E agora vamos conhecer alguns múltiplos do grama. Esses são medidas utilizadas para objetos que possuem a massa maior. E as principais são o hectograma, o decagrama e o quilograma. Agora que você já conhece os múltiplos, vou te apresentar os submúltiplos que são utilizados para medir objetos de massa menor. O decigrama, o centigrama e o miligrama. E como eu já tinha dito para vocês, geralmente a massa dos medicamentos em comprimidos são medidos em miligramas. E administrar a dosagem certa desses medicamentos é muito importante para controlar doenças e buscar a cura. Por isso, é tão importante estar atento ao que foi prescrito pelo profissional. E você, quando vai ao médico, quando recebe uma receita, tem esse cuidado de observar e ficar atento à dosagem correta indicada pelo médico? Se ainda não, e é importante você ressaltar isso para a sua família, fique bastante atento, porque agora você já sabe disso e também sabe que o miligrama é utilizado também para medir medidas pequenas, de menor massa, certo? Agora eu te apresento as siglas que representam cada unidade de medida de massa que falamos na videoaula. E já que falamos que essas medidas são múltiplos e submúltiplos do grama, agora vamos entender o que significa isso. Vem cá, você já sabe o que são múltiplos? Já estudou isso? Se não, fique tranquilo que eu vou te explicar e te ensinar a converter essas unidades de medida, tá bom? Então presta atenção no próximo slide. Olha só, os múltiplos de um número são todos os resultados possíveis da multiplicação de um número, que no caso é 10, por todos e por cada um dos números naturais que vamos apresentar. No caso das conversões das unidades de medida de massa, nós vamos para diminuir as unidades de medida de massa, multiplicar de 10 em 10. Estão vendo? E para converter da menor unidade para a maior, nós vamos dividir esse número. Todos eles de 10 em 10, certo? Ah, agora eu sei que você começou a compreender. Mas como na matemática é muito mais fácil entender fazendo, você vai me ajudar a fazer esses cálculos agora. Combinado? Olha só, usando essa tabela, podemos converter as unidades de medida de massa, certo? Agora eu vou dar um exemplo. Eu quero converter 15 gramas em miligramas. E aí, o que você acha que a gente precisa fazer? Nesse caso, eu preciso multiplicar o 15 por 10 3 vezes. Por quê? Porque o 15 está aqui, 15 gramas. E eu preciso transferir gramas convertendo grama para miligrama. São 3 casas. Por isso, eu vou multiplicar por 10, por mais 10 e depois por 10 novamente. E na multiplicação por 10, é muito simples, porque eu só preciso acrescentar um zero à direita do número sempre que multiplicar por 10. Ou seja, 15 vezes 10, 150. 150 vezes 10, 1.500. 1.500 vezes 10, 15.000. Pronto! Viu como é fácil? Agora eu já converti. Eu sei que 15 gramas
é o mesmo que 15.000 miligramas, certo? Para não ficar dúvidas, também vamos fazer a conversão ao contrário, de uma medida menor para uma medida maior. Agora, vamos usar a divisão. Acompanhe o próximo slide. Veja, agora eu preciso converter 1.200 decigramas para decagramas. Aqui eu tenho a unidade decigramas e aqui eu tenho decagramas. Eu preciso transformar de uma unidade menor para uma unidade maior. Entre as duas casas, eu preciso dividir por 10 duas vezes. E agora eu faço o contrário. Na multiplicação, eu acrescento zeros. Na divisão, eu apenas retiro os zeros de acordo com a quantidade que eu divido por 10. Ou seja, se eu vou dividir por 10 duas vezes, eu vou retirar um zero e depois outro zero. Pronto! Agora eu já tenho a minha resposta. 1.200 decigramas é igual a 12 decagramas. Compreendeu? Eu espero que sim. Mas se ficar alguma dúvida, não se preocupe. É só você retornar e entender um pouquinho mais assistindo nossa aula novamente, certo? Agora chegou uma parte muito interessante. Agora é hora de praticar de forma reflexiva. Você já observou quantos produtos nós compramos no supermercado pelo peso em quilograma ou grama? Além dessas unidades de medida de massa que nós estudamos hoje, existem outras. Eu quero que você pesquise algumas outras unidades de medida que não mencionamos na nossa videoaula para ampliar o seu conhecimento. Combinado? Agora estamos chegando ao final da nossa aula. Para mim, foi um prazer estar aqui com você. Mas antes de terminar, você não pode esquecer que tem atividade lá no portal Conexão Escola relacionado com a nossa videoaula de hoje, onde aprendemos muita coisa nova, certo? Pegue o seu material, não perca tempo e acesse já. Foi muito bom estar com você. Eu espero que você tenha aprendido um pouquinho mais e te aguardo até a próxima aula, certo? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!